Olá pessoal, vamos para mais uma questão de matemática. A questão diz assim, ó. Simplifique as expressões. Letra A. Y igual secante de x menos o cossecante de x, dividido por 1 menos a cotangente de x, certo? Então vamos resolver aqui a letra A fazendo as devidas substituições, certo? Lembrando que a secante é 1 sobre o cosseno, então eu posso escrever assim, ó. No lugar de escrever secante de x, eu posso escrever 1 sobre o cosseno de x, certo? Que a secante é o inverso do cosseno. E a cossecante é 1 sobre o seno, então eu posso escrever menos 1 sobre o seno de x, certo? Aí isso tudo está sendo dividido, né, por 1 menos a cotangente de x. Lembrando, a cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Então eu posso escrever assim, ó, 1 menos cosseno de x dividido pelo seno de x, certo? Uma das maneiras de resolver fração, pessoal, é fazer o seguinte, ó. Multiplica o de baixo pelo de baixo e multiplica cruzado, seno vezes 1 e o cosseno vezes 1 e conserva o sinal. Então, uma maneira de resolver essa parte de cima é escrever assim, ó, cosseno de x vezes seno de x embaixo, cosseno de x vezes seno de x, e em cima seno de x vezes 1, seno de x, certo? Eu estou fazendo isso para igualar o denominador, mas é de uma forma mais direta. E cosseno de x vezes 1, cosseno de x, certo? No meio aqui eu conservo o sinal. Se fosse um mais, era um mais. Como é um menos lá, vou deixar um menos, certo? Resolvi só a parte de cima. A parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa, certo? Aqui embaixo do 1, ó, tem um 1. A gente só não escreve, né? Então é como se tivesse o número 1 aqui. Então vai ficar 1 vezes o seno de x, 1 vezes o cosseno e o seno vezes 1. Então ficamos com isso aqui, ó. Seno de x vezes 1, seno de x. Aí o sinal do meio é de menos. 1 vezes cosseno de x, cosseno de x. E embaixo é 1 vezes o seno de x, que dá seno de x, certo? Fração dividido por fração, conservo de cima. Vou escrever, ó, de cima seno x menos cosseno x, dividido por cosseno x vezes seno x, cosseno x vezes o seno de x, certo? Vezes o inverso de baixo, ó. O seno está embaixo, ele vai para cima, então seno de x em cima e embaixo seno x menos cosseno x, seno x menos cosseno x. Aí note que seno x menos cosseno x está dividindo e está multiplicando em cima, então eu posso cortar. E seno x está multiplicando em cima e está em cima também, está em cima e embaixo. Então ficamos com, em cima, como cortou todo mundo, ficou 1. Embaixo, cosseno x, certo? 1 sobre o cosseno x. Então, 1 sobre o cosseno x é a secante de x. Então, eu posso escrever assim, ó, secante. Opa, seno não, secante. Secante de x. Pronto, encerramos aqui a letra A. Beleza? Então, letra A resolvido. Por enquanto, eu vou baixar os cálculos para fazer a letra B, que ela é um pouco maior. Então, vou descer aqui a letra A e vamos para a letra B. Bom, pessoal, a letra B eu vou simplificar. Então, eu vou trocar esse secante tudo por seno e cosseno, todas as relações que a gente puder fazer aqui. Então, nesse primeiro parênteses, eu vou poder escrever, no lugar de secante, 1 sobre o cosseno. Lembrando que a secante é o inverso do cosseno. Então, eu posso escrever assim, ó, 1 sobre o cosseno de x menos cosseno x. Certo? Vou fechar o parênteses. Vezes a cossecante é 1 sobre o seno. Então, eu vou escrever assim, ó, 1 sobre seno de x menos seno de x. Fecha o primeiro parênteses. Aí aqui é tangente, né? A tangente é seno sobre cosseno. Seno x sobre cosseno x. E a cotangente é o cosseno sobre o seno. Então, cosseno x sobre seno x.
certo? Aí vamos fazer como a gente fez na questão anterior, multiplicar. Ó. Aqui é como se tivesse o número 1, 1 multiplica o cosseno e a gente multiplica cruzado aqui, ó, certo? Da mesma forma aqui é como se tivesse o 1, multiplica o de baixo pelo de baixo e multiplica cruzado aqui. Da mesma forma aqui, o de baixo vezes o de baixo e multiplica cruzado aqui, certo? Lembrando que aqui é um sinal de mais, eu coloquei vezes, deixa eu corrigir aqui, ó. Aqui é mais, aqui é menos mesmo e aqui é menos. Então, de baixo vezes o de baixo, cosseno vezes 1, cosseno x, certo? E em cima, pessoal, 1 vezes 1 dá 1, menos cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x, certo? Isso é o primeiro parênteses. Aí o segundo parênteses, seno de x vezes 1, seno de x, a parte de baixo. E em cima, ó, 1 vezes 1 dá 1, seno vezes seno, seno ao quadrado. Lembrando que o sinal aqui é de menos, então menos seno ao quadrado de x, certo? Isso vezes, pessoal, vai ficar ó, cosseno vezes o seno embaixo, certo? Então, cosseno x vezes seno x. E em cima, seno vezes seno dá seno ao quadrado. Então, seno ao quadrado de x, o sinal do meio é de mais, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x, certo? Aí vamos fazer algumas observações. Na relação fundamental, eu tenho que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, eu posso passar o cosseno negativo e também eu posso passar o seno. Se eu passar o cosseno, eu vou ficar com seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, certo? Da mesma forma, se eu passar o seno, eu posso dizer que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, onde tem 1 menos o cosseno, 1 menos o cosseno é seno. Então, aqui no primeiro parênteses, eu posso escrever assim, ó, seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno de x, certo? Que é a primeira relação aqui em cima. Ó. O seno ao quadrado é 1 menos o cosseno. Eu estou trocando 1 menos o cosseno pelo seno. Vezes 1 menos o seno. Ó. 1 menos o seno é o cosseno ao quadrado. Então, eu posso trocar por cosseno ao quadrado de x sobre seno de x, certo? Vezes, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, vezes 1, que está dividido por cosseno ao quadrado, vezes o seno ao quadrado. Ou, seno ao quadrado não, é cosseno x, seno x, né? Que é a parte de baixo. Aí nota o seguinte, ó. Cosseno vezes cosseno, ó, esse cosseno aqui vezes esse cosseno aqui, vai dar cosseno ao quadrado. Então, eu posso escrever assim, eu vou colocar aqui na frente, certo? Ó, seno ao quadrado, x vezes cosseno ao quadrado x, a parte de cima, vezes 1 que não precisa colocar. Embaixo, cosseno vezes cosseno, deixa eu apagar essa linha aqui, ó. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Lembrando que estou multiplicando, é o de baixo vezes o de baixo, de cima vezes de cima. Então, embaixo também vamos ficar com seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Observe que o numerador é igual ao denominador. Quando tem um número dividido por ele mesmo, a resposta dá 1. Então, isso aqui é igual a 1. Encerramos aqui a letra B. Espero que tenha ficado claro para todos. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.